Olá para você que nos acompanha no podcast Super Esportes Entrevista. Esse é o episódio de número 17 para a gente conversar com o lateral direito Patrick do América. Estou aqui acompanhado dos amigos João Vitor Pena e Pedro Leite. Patrick, cara, primeiro de tudo, muito obrigado por você estar nos recebendo aí, nos atendendo para essa entrevista. Eu que agradeço pelo convite também. Importante estar participando, né, de canais de comunicação, onde as pessoas possam se conectar e conhecer um pouco mais da nossa história, da história de vocês também. E que Deus abençoe e vocês tenham sucesso também. Muito obrigado, cara. Queria começar falando de um episódio recente, né? Vamos falar de Libertadores logo de cara, porque é isso que está vivo na memória do torcedor do América. Cara, o Marquinhos falou naquele jogo contra o Guarani, o jogo de volta, sobre um clima absurdo no vestiário, assim, de muita frustração no intervalo. Como que foi isso para vocês, jogadores, e qual que foi o ponto de virada de mentalidade naquele jogo? Se foi dentro do vestiário mesmo ou se foi depois do primeiro gol? Como que foi aquele processo até conquistar aquela virada histórica, Patrick? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, foi o pessoal, né, da suplência, que teve muito êxito e foram muito felizes nas palavras e nos dá o encorajamento. Talvez alguns não tinham participado de algumas viradas assim históricas, né, e que ao mesmo tempo foi muito bom para que todo mundo pudesse aprender ou sentir esse gostinho, né? Então teve diversos sentimentos. Eu mesmo ali, antes de acabar o primeiro tempo ali, olhei pro Juninho, eu acho, falei, cara, tipo assim, não falei nada, mas só no olhar a gente se entende, né? Falei, rapaz, tá difícil. Então, assim, eu dou crédito aos meninos que estavam na suplência, aguardando para entrar e que nos deram coragem e passaram toda a força e positividade para mudar o cenário. Patrick, primeiramente, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu queria te fazer uma pergunta puxando especificamente esse jogo contra o Guarani, porque durante uma entrevista, o Marquinhos Santos ele chegou até mesmo a contar que em um certo momento, quando o América sofreu 2 gols, ele pensou em desistir do jogo, pensou em até recuar o time, conversando com o auxiliar dele. E aí eu queria saber se na sua cabeça, se em algum momento você pensou que não seria possível reverter aquele placar de 3-0 na Agregado, quando aconteceu, no caso, o segundo gol dos paraguaios. O nosso time estava irreconhecível naquele primeiro momento, né? De fato, a gente nunca tinha sofrido assim, esse apagão. Naquele momento ali, antes de acabar o primeiro tempo, como eu falei, em um certo momento, por mais que eu sou um homem de fé, que acredita sempre e dou a volta por cima, naquele momento, como eu falei, né, olhei para um ou para outro companheiro e, cara, tipo assim, hoje tá difícil, tipo assim, alguém vai ter que mudar isso aqui, coisa e tal, algo do tipo, diante também da marcação do adversário, né, eles usaram um esquema, né, com 2 laterais, dobraram 2 laterais nas beiradas para neutralizar mesmo, né, tudo que a gente tinha de poder ofensivo. Então, no primeiro tempo, de fato, eu acredito que acho que quase todos estavam pensando mesmo que seria muito, muito difícil mesmo. Boa tarde, Patrick. Obrigado pela entrevista. Você é um dos jogadores do América com mais experiência em Libertadores, né? No elenco a gente tem você, o Elton Paulista, Jailson. Essa partida em Assunção foi a mais marcante que você já viveu na Libertadores ou teve alguma outra que consegue ali chegar perto, superar esse jogo contra o Guarani? Essa para mim é a mais marcante. Essa, de fato, foi de testar mesmo todos os sentimentos. Foi de fato, tipo, para ficar na história. Talvez possa vir outras, né? Não é tão simples, não é tão fácil, mas vários clubes já mostraram que é possível fazer algumas viradas históricas. Mas para o América foi muito importante. Como quebrar uma barreira, sabe? E a partir do momento que quebra essa barreira, tenho certeza que frutos bons e saudáveis virão para nós. Então foi emocionante, eletrizante, foi sofredor. Eu mesmo, né? Perdi o pênalti lá e a gente passa muita coisa na nossa cabeça. Logo depois teve meu companheiro que fez a diferença. Então eu falo que o jogador
Até quando o jogador é ruim, ele tem que ter sorte. Patrick, por mais que as duas eliminatórias nessa fase preliminar na Libertadores tenham sido muito difíceis, a gente fica surpreso, né, dá para usar esse termo, pelo Barcelona ter sido semifinalista, né, da última edição e ter tido tantas dificuldades, né, diante do América. De certa forma, você esperava um pouco mais do Barcelona de Guayaquil? Eu entendo que essa pergunta ela tem duplo sentido, né? Ao mesmo tempo, o Barcelona, que chegou numa final, e eu falo que tem duplo sentido no meu ponto de vista, é que você, ao mesmo tempo, eu posso estar pensando errado, né? Mas estamos aqui para conversar, e então, assim, o Barcelona talvez não consiga fazer os mesmos jogos que fez antigamente. Pelo contrário, o Barcelona viu, e no primeiro jogo provou isso, de novo, que eles dobraram 2 laterais na ponta. Então, tipo assim, opa, vamos neutralizar aqui o que eles têm de bom. Então, eles respeitaram o América. E no segundo jogo, nós fizemos um jogo bem estratégico mesmo, nós sabíamos que eles iam se atirar, e aí a gente deu um passinho para trás para justamente tentar explorar, né, um contra-ataque, uma outra jogada. Até então, que no primeiro jogo a gente teve um volume muito maior de cruzamentos, bola na área, por aí vai. Então o mérito é todo do América, e o Barcelona fez tudo que deu para fazer. Infelizmente para eles e felizmente para nós alcançamos o êxito. Então o mérito do América, e eu não vejo que o Barcelona fez menos ou não tentou. Por incrível que pareça, eles tentaram fazer de tudo, mas nós fomos muito felizes e tivemos êxito. Patrick, eu queria saber, porque é fato que o América passou por 2 mata-matas bem difíceis, assim como você bem ressaltou agora, falando do Barcelona e principalmente da emoção que foi o jogo contra o Guarani, mas a fase de grupos da Libertadores funciona, obviamente, de uma forma diferente. E eu queria saber de você, com a sua experiência, o que é preciso para o América conseguir ir bem nessa fase de grupos e, claro, obviamente, conseguir a classificação. Então, cada jogo tem sua estratégia, cada jogo tem. Cada decisão, né? Nós vamos falar de decisão, não vamos nem falar de jogo mais, né? Cada decisão da Libertadores vai ter sua particularidade. Nós vamos enfrentar adversários que a gente não sabe qual que nós vamos pegar, mas que todos são extremamente difíceis. Eu acredito que vamos ter que fazer um mix desses 2 jogos que nós tivemos e do brasileiro também. Eu acho que o primeiro passo importante para a Libertadores é você diminuir as possibilidades de gol do adversário. Ou seja, se nós não tomarmos gol em todas as partidas que nós disputarmos, a gente tem muita chance de pontuações boas. Então, o nosso sistema defensivo, que começa no ataque e vai até o goleiro, precisa estar muito firme. Por quê? Nós somos um time que propõe jogo. Nós somos um time que joga lá em cima. Então, nós vamos ter muita chance de gols. E aí, que é um fator primordial para quem cruza, para quem dá assistência e para quem finaliza, com bola parada, com bola rolando. Então nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Diminuirmos a chance de gols do adversário e sabermos conduzir o jogo, mas matando ele, não na quinta e na sexta bola, mas já matar logo de primeira, porque nós somos um time ofensivo. Então esse é um pouco do que eu penso que a gente pode usar. E nessa temporada a gente vai ter vários brasileiros na Libertadores. A gente está numa fase que tanto o Brasil tem muitas vagas, quanto os times brasileiros são muito fortes, né? Acabam chegando sempre nas fases finais. E na fase de grupos tem chance do América encontrar com essas equipes, né, brasileiras. Você gostaria de ter logo de cara algum adversário brasileiro, por exemplo, um clássico contra o Atlético, que é possível a gente ter nessa fase de grupos? Então, nesses momentos assim, né, todas as equipes são muito bem qualificadas, e a gente quer pegar o time que vier, né? Uma coisa é certa, assim, acho que tem muita gente com vontade de jogar na Bombonera, então pegar o Boca Juniors. Então, eu acho que é uma das coisas assim que também quebraria já logo o gelo, né? Na Libertadores de fato. Então, assim, a gente não vai ficar escolhendo quem não pegar ou quem pegar, mas hoje a gente sabe que qualquer equipe vai ser extremamente difícil, aquelas também que têm altitude, pior ainda. Mas, assim, estamos bem, estamos focados, sabemos o que queremos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos.
Patrick, apesar da Libertadores ser o grande assunto do momento, né, o foco de vocês, o foco principal agora, a torcida do América também tem uma expectativa muito grande no Campeonato Brasileiro, principalmente por conta da campanha do ano passado, né, que superou limites, superou expectativas. O América acabou terminando na 8ª colocação. Como que o grupo, de modo geral, enxerga esse Campeonato Brasileiro? Dá para ir além do que foi feito no ano passado? Lucas, os atletas mudaram bastante do ano passado para cá. Então é um novo desafio também. Alguns torcedores, né, vão pensar que foi sorte, mas a gente vai falar que foi o trabalho. Para que a gente afirme que foi o trabalho e não foi sorte, nós precisamos novamente mostrar. Fácil? Não é. Fico pensando, será que o Fortaleza consegue repetir a mesma campanha e chegar em 4º lugar, em várias rodadas disputar ainda título do Campeonato Brasileiro? Então são algumas perguntas que todo mundo se pergunta, né? Então quando a gente consegue, né, uma colocação no Campeonato Brasileiro, na primeira página principalmente, que nem exemplo, quando eu cheguei no América, vocês lembram muito bem, ou talvez até vocês também me zoaram também, vai saber, ninguém sabe, eu falei isso, que nós ia chegar na Sul-Americana, e nós estávamos em 18º colocado. E então, assim, foi fé, foi convicção, foi um mapeamento, foi um estudo, né? Tem um estudo de viabilidade quando você vai abrir uma empresa, quando você quer montar alguma coisa num certo lugar. Eu fiz o estudo antes de acertar com a América, porque eu tinha outras possibilidades. Então, assim, o que me deu embasamento foi o elenco, foi o trabalho e a organização do América. Ou seja, se eu tenho todos esses pilares ajustados, isso me dá garantia que é possível eu performar novamente. Então, nosso maior desafio, sem dúvida, é manter o mesmo nível técnico, desportivo, até mesmo porque a gente trabalha também para o individual, para que a gente possa, né, ter os nossos êxitos também. Então, é um trabalho desafiador que eu creio que o grupo acredita sim, e esses estímulos da pré-Libertadores mostraram para nós que é possível. Então, assim, mas lógico, o Campeonato Brasileiro, ele é longo. Então, nós vamos precisar de todo o elenco e principalmente daqueles guerreirinhos que jogaram menos e que vão ter muito mais chances no Brasileiro. Então, acredito que o elenco está preparado para isso. Patrick, nesse início de ano, o América ele teve algumas dificuldades para conciliar a disputa do Campeonato Mineiro com a Libertadores, e inclusive acabou abdicando um pouco do estadual e fazendo uma campanha considerada abaixo da expectativa da torcida. Eu queria saber, quando começar o Campeonato Brasileiro, quando começar a Copa do Brasil, se você acha que o time vai precisar fazer sacrifícios ou vai conseguir conciliar todas as competições, igual não conseguiu agora com o Campeonato Estadual. Ô Pedro, né, essa parcela, né, de não classificar, ela tem que ser dividida, né, entre todos os jogadores, que é o grupo, né, porque nós também jogamos, né, digamos assim, a equipe considerada titular também jogou alguns jogos. E aí nós estamos falando de 3, 4 pontos assim que faltou para o Mineiro. Então, assim, a responsabilidade são de todos, né? Ganha todo mundo, perde todo mundo. Apesar de muitas das vezes nas entrevistas a gente não falar. Então, assim, eu me coloco também com uma parcela, né? De não classificar. E pode ter certeza que a gente não escolheu. Lógico que, a Libertadores, sem dúvida, era algo que todo mundo queria. Mas o Campeonato Mineiro, as outras equipes foram merecedoras. Por empate conosco, dentro de casa, o Atlético empatou conosco, outro jogo ali foi mais difícil, quando a gente jogou, que eu não estou lembrando agora quem foi. Então, assim, né, meu modo de pensar é que, sem dúvida, Copa do Brasil, brasileiro, os estímulos são completamente diferentes, sabe? O jogador vai ter que entrar mais aceso. Então, assim, a gente tropeçou nas pedras pequenas e que nos mostram que brasileiro, Copa do Brasil, o Marquinhos vai usar todo mundo, porque ele confia no grupo, mas que nós precisamos entregar tudo e mais um pouco para que, tipo assim, para que a gente possa sair do razoável para o bom e manter depois aquela regularidade, aquela performance. Então, o meu ponto de vista é que, né, nós erramos nas partidas que não poderíamos errar e, ao mesmo tempo, onde conciliou que a gente não conseguiu ir para as fases finais. Então, nós entramos para ganhar sempre e todo campeonato que nós tiver, nós queremos ganhar. Então, assim, erramos,
falhamos, assumimos a responsabilidade, né? Pedimos desculpa para o torcedor, e agora nós temos aí 3 campeonatos, né? No momento, 3 campeonatos para a gente brigar por um título, porque o América está nessa construção, né? Já tem aí uns 3 anos que vem beliscando, né, finais, próximo das finais. Como eu falei, né? Tem uma base preparada, então o torcedor pode sonhar e pode começar a fazer oração, porque é possível chegar em uma final aí sim. Patrick, durante a semana, né, o Jailson fez uma brincadeira com o Daverson em relação a vir para o América. Como que estão as conversas nesse sentido, mudando um pouco de assunto? Você já fez algum convite pessoalmente para uma nova cara aí para o América? Essa brincadeira eu também vi também, até esqueci de brincar com o Jailson, zoar ele. Mas assim, não só falando de um jogador, mas tem vários amigos que procuram, que ligam, né? Porque desde o ano passado, na verdade, né? O América é uma visibilidade. Quando eu vim para cá, né? Conversando mesmo com o Salum, até eu falei, Salum, muita gente vai me ligar, né? Então, amigos treinadores também, né? Quando teve a saída do Mancini também, ligaram para mim também. Então, assim, o América, todo mundo quer trabalhar no América. Então, assim, isso é bom. E quanto mais a gente performa, a performance nossa aumenta, isso é muito gostoso para nós, para os que vão vir, para quem tem vontade de trabalhar aqui e para o América, né? Então a gente fica feliz, né, de as pessoas quererem trabalhar aqui, porque de fato é muito gostoso, muito prazeroso, é uma família. Então, assim, acredito que grandes atletas vão passar pelo América, porque já estão ouvindo falar e as pessoas que falam têm credibilidade no que falam. Patrick, você é um dos jogadores que tem um histórico interessante, porque você conseguiu um feito que não é tão comum, mas outros jogadores fizeram, que é jogar nos 3 grandes clubes de Minas, em diferentes fases, né? Você no início de carreira jogou no Cruzeiro, você construiu, né, a principal parte da sua trajetória no Atlético, né? E agora você já é um jogador mais veterano, experiente, está nessa nova fase aí no América, né? Conduzindo outros jogadores mais jovens, menos experientes, essa fase histórica aí do clube. Como é que foi essas 3 experiências, assim? Como você poderia descrever, assim, esses momentos diferentes da sua carreira e essa questão de conseguir atuar em 3 grandes clubes do mesmo estado, é um feito de poucos jogadores? João, então, vamos pelo princípio, né? Atuar nas 3 equipes não é para todo mundo. Você ter o respeito, né, dos torcedores de todas as equipes, mais difícil ainda. Então, eu sou privilegiado, acredito que a minha conduta, acredito que o meu trabalho, acredito que o meu caráter, isso passa das 4 linhas. Então, para mim é um título, é uma referência de eu poder ter o direito de ir e vir nas ruas, né? Então, fico muito feliz, né, dessa parte. De fato, né, eu tive muita identificação com o Atlético Mineiro, então uma das equipes que eu mais joguei, e agora estou tendo essa oportunidade no América, que para mim é gratificante, prazeroso demais. E você falou aí algo, né? Você falou, pô, né, que tá muito mais próximo do veterano. Aí eu pergunto, pô, se eu sou veterano com 32, que eu vou completar 33 ano que vem, exemplo, qual o nome que nós daria, né, pro Jailson? Um cara campeão, com 42 anos. Então, assim, às vezes eu também vejo alguns termos, né? Às vezes, eu tenho amigos também, tá? Eu tenho vários amigos repórter, e eu gosto de brincar isso, eu gosto de trocar essa informação, porque senão às vezes fica meio chato, né? Então, assim, eu gosto de fazer essa construção, porque, tipo assim, eu não me sinto veterano, cara. Sou muito jovem, porque eu tenho tantos outros, Ricardo Oliveira, como o próprio Zé Roberto, quando parou. Então, assim, porque às vezes o torcedor, já ouviu aquela historinha do cara que vê o jogo da arquibancada, mas ouve? Então ele assimila mais o que ouve do que vê. Então, tipo, até no nosso vocabulário, que é o que eu falo para os jogadores de futebol. Eu não me considero jogador de futebol, eu me considero um atleta profissional. Se eu pudesse mostrar aqui, tipo, a estrutura que eu tenho em casa para me preparar, coisa e tal, pô, eu quero ter a estrutura que o Hulk tem.
Só que eu não tenho o mesmo poder aquisitivo que ele tem, mas eu consigo algumas coisas, ou eu consigo fazer em alguma clínica. Então o jogador de futebol precisa entender que ele precisa se virar atleta profissional, que aí ele vai chegar, como 42, como o Jailson, ele vai ter uma performance como o Matheus Goleiro teve no Brasileiro do ano passado com 36 anos, com o Hélito Paulista 39. Então, assim, por isso que eu venho trabalhando nos bastidores. Exemplo, quando o Salom me contratou, ele me contratou só porque eu sou um bom lateral. Ele me contratou porque eu também sou um bom gestor. Eu consigo ser um capitão não usando braçadeira como o Juninho capitão. Eu consigo liderar pela voz, mas principalmente pela conduta. Então são coisas assim que eu acho bacana, por isso que até eu falei, pô, vou dar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais o tempo, porque eu gosto de conversar e gosto também de tentar alinhar, e porque a gente muitas das vezes as pessoas vão ter a oportunidade de nos ouvir, e espero que elas possam ouvir coisas boas que façam sentido na vida de cada um, porque, pô, não tenho dúvida que a nossa matéria vai rodar em vários lugares no mundo, né? Eu acho bacana, cara, você falar essas questões. Eu acho interessante essa projeção de carreira que você faz. E você é um atleta muito versátil, né? Você, né, principalmente lateral direito, mas no Atlético, né, os torcedores até brincam que você jogou de zagueiro, jogou de atacante, jogou em todas as posições, né? Principalmente lá. Ô, Você acha que João, isso te beneficia no longo prazo, nessa questão de você ter uma carreira mais duradoura? Eu gostei dessa sua perspectiva, né? E a questão do veterano é mais na questão da experiência mesmo, né? Em comparação com outros atletas, mas tá novo ainda, tá com muito. Ô, João, falha um pouquinho, mas eu entendi. Cara, é bem bacana, porque quando o São Paulo chegou no Atlético, nos 3 primeiros treinos, assim, os guri ali, né, já vieram falar comigo, né, principalmente o Fábio Santos, na época, falou, pô, outro que vai gostar de você. Aí, ó, tá vendo? É mais um que vai gostar de você. Então, tipo assim, o jeito, a disposição, né, o carinho, tipo, eu acho que tudo isso faz diferença, né? Então, assim, por eu, né, de fato, ter facilidade de jogar em outras funções, eu falo para jogadores assim, para os atletas, quando o treinador fica fora do treino, aí tem uma posição ali, tipo assim, zagueiro. Aí tu é volante, ou tu é talvez um lateral, ou um ponta difícil. Mas aí, assim, você não quer. Ah, não, eu não vou, tô fora da minha posição. Ou tu chega e fala pro treinador, não, eu não vou fazer porque eu tô fora de posição. Cara, aquilo ali tá te dando base. Talvez tu não vai usar isso agora, mas você pode usar isso aí a longo prazo, a médio prazo, daqui de 5 meses, com outro treinador. Então tu pega um Diniz, cara, um time que não tem tanta, tu não é posição, é função. Aí, né, aí muita gente vai pegar no pé do Tite, porque ele tem um linguajar, né, um pouco diferente, coisa e tal, e às vezes as pessoas não entendem, mas tem muita diferença e faz diferença. E o São Paulo ele falava muito, não sabe contar, não sabe somar, não vai jogar. Ele falava para um jogador, não vai jogar comigo. E não jogou com ele. Então, tipo assim, você entender para um grande treinador, isso é muito mais rápido. Tem treinador que às vezes nem fala nada. Tipo assim, ele monta ali o trabalho da semana e às vezes não fala nada porque o jogador já entendeu ou um jogador já passou a leitura e tá tudo certo. Então, assim, é um pouco que eu penso e eu, né, estudo para isso, porque eu quero ser diferente, né? Então eu tenho certeza que vai me dar longevidade, sim. Patrick, eu queria falar aqui, veterano não, experiente. Mas eu acho que uma coisa que chama atenção é que você, assim como o João mencionou muito bem, passou pelos 3 grandes times de Minas Gerais. E no quesito torcida, você sempre, por conta da sua humildade, sempre teve um contato pouco hostil com as torcidas. E eu queria saber, hoje você jogando no América, como é que é o seu contato com a torcida do Cruzeiro, com a torcida do Atlético, principalmente, que é o lugar onde você passou com maior longevidade. Queria saber seu contato com as outras torcidas de Minas Gerais. O torcedor atleticano é o Patricão da Massa, né? Pro americano é o Patrick. Até no jogo do Clássico, quando eu fiz o gol de falta lá, até na hora o pessoal do banco, né, até achou que eu tava fazendo uma provocação, coisa e tal. E aí depois já, né, falei para os jogadores ali que me conheciam que não tinha nada a ver, né? Aí o América sempre faz alguma dancinha nas comemorações ali, o Juninho gosta muito disso. Então, assim, eu procuro respeitar. Dentro de campo,
eu tô lutando pelo meu prato de comida, pela minha família, pelo meu clube, e não tem essa. Mas, assim, o respeito sempre vai ter, né? Então, é a parte, assim, que eu acho bacana, que, de fato, né, onde eu vou, o torcedor do Cruzeiro tira foto comigo, né, o do Atlético, do América, né? Então, isso é bacana e, tipo assim, isso me dá outras possibilidades no que a minha cabeça imaginar que eu vou poder viver depois quando eu quiser parar de jogar bola. Então, assim, eu não vou, tipo, eu posso estar portas abertas em qualquer lugar para trabalhar também. Show de bola, Patrick. Para quem acompanhou a sua carreira praticamente desde o início, né, como a gente teve essa oportunidade aqui, foi notória uma mudança de percepção em relação ao seu nome ao longo dos anos. Talvez na passagem no Atlético, um nome mais associado às brincadeiras, sempre ao profissionalismo, evidentemente, sempre foi tratado como um exemplo de atleta, mas talvez um pouco mais associado às brincadeiras, né? Teve aquela tatuagem do torcedor do Atlético com seu nome, o apelido Patricão da Massa. E agora você chega no América, depois da passagem pelo Sport, pelo Vitória, já com uma imagem completamente diferente, a imagem de um líder, de uma referência dentro do elenco, não só por parte dos jogadores, mas por parte da torcida também. A sua contratação foi muito bem vista desde o início pelos torcedores do América. Cara, como que foi para você esse processo todo de mudança? O que te fez chegar até onde você está hoje? O Patrick líder, que é o que a gente conhece hoje em dia. Não, então, esses momentos de brincadeira, de zoações do torcedor, eu sempre encarei com muita tranquilidade, né? Vamos falar da tatuagem, né? Que é uma coisa muito doida. O Colé Marquinhos, né? Pô, é um grande parceiro meu. Até então, que tipo assim, por mais que, né, teve que acontecer uma virada na qual ele prometeu a tatuagem, coitado. Até eu tinha falado com ele antes de ele fazer, cara, não precisa fazer não, faz a camisa do Atlético, coitado, tá tudo certo. Então, assim, mas ele fez tudo e a gente, pô, manteve a postura, o carinho, o respeito. Eu sigo ele na rede social, ele me segue também e a gente se conversa por mensagem. Então, assim, eu não vivo pelo que os outros falam. Eu vivo porque eu creio, porque eu acredito, no que eu acredito. E o que eu acredito é o quê? É que eu saí da infância pobre, humilde, eu passei pelas barreiras que tinha que passar e aquela parte lá de trás foi construindo para que eu chegasse no tempo certo, né, de maturidade e que as pessoas visualizassem em mim, né, o caráter, né, a hombridade, o respeito ao próximo. Exemplo, né, os grandes laterais aí que eu trabalhei, sou amigo de todos. Por quê? Porque quando eu joguei, me respeitou e quando ele jogou, é a sua vez, vai ser feliz. Então, eu acho que são essas coisas que mostram o espírito de liderança. Eu era um dos capitães do Atlético Mineiro. Então, assim, usei a braçadeira poucas vezes. Pouca gente lembra que eu fui para a Florida Cup com os meninos lá, o Carlos, o pessoal, sub-20, eu acho, nem sub-23. Quando o pessoal me ligou de férias, que o menino Adson machucou, sou funcionário do clube, tá tudo certo. Alguns poderiam pensar, eu não, pô, sou do profissional, ganho tanto por mês, tenho meu nome, então eu fui lá, fomos lá, perdemos de 1-0 pro Bayer Leverkusen, o presidente na época, né, o Daniel Nepomuceno, ficou felizão demais, coisa e tal, conseguiu um bicho pra galera, os meninos ficou dando pulo de 2 metros de altura, e depois voltei e joguei. Então, assim, eu acho que nós, seres humanos, nós temos que entender a nossa identidade, entender o nosso propósito e ter nossa visão clara de futuro. Porque se você quiser dançar conforme a música dos outros, tu não sabe nem o ritmo que você vai dançar. E aí você tá perdido. Excelente, Patrick. Para a gente te liberar aqui, a pergunta final para você poder ir lá treinar com os companheiros. Cara, queria saber, assim, em termos de curiosidade mesmo. Eu sei que o Marquinhos Santos tem um perfil muito parecido com o seu, né? Um cara estudioso, muita humildade, ele sempre prega isso bastante nas entrevistas. Na sua carreira, qual foi o técnico mais marcante, assim, o que mais te ajudou a evoluir, tanto em aspectos técnicos quanto em aspectos táticos do jogo? O cara que eu falaria que trouxe para mim algo que me ajudou muito foi o Wilson Walterkamp, lá no Criciúma, na categoria de base, que eu era atacante, e ele falou, cara, vamos para a lateral direita, eu vejo você com essas características, vamos ter que trabalhar muito, mas eu vejo que você vai ter muito futuro. Então, não é demagogia nenhum,
mas o Wilson Walter Camp foi o que fez chegar na seleção de base, ser campeão da Sul-Americana e depois poder desfrutar com a número 2 ou com a 29, que aí o número não importa muito, mas de poder me colocar, né, para estar disputando com laterais assim renomados e ser associado às vezes a algum outro assim com semelhança de característica. Então o Wilson Walter Camp, eu queria dar honra a ele continua trabalhando no Criciúma, foi campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma, tudo. Então esse é o treinador que eu queria honrar a vida dele, porque se não fosse ele, porque ele me pegou lá atrás, né, quando eu bebia muito, quando eu gostava de noitada, quando eu era jovem. Então assim, ele que de fato pagou o preço, e a esposa dele mesmo brincava, como que tu aguenta o Patrick, eu era muito brigão, tudo. Então, Wilson, obrigado pelo carinho, por tudo que você fez na minha vida, e devo muito a você. Patrick, cara, muito obrigado pela entrevista, por ter cedido esse tempo para a gente. Queria agradecer também ao Pedro Leite e ao João Vitor Pena pela companhia aqui. Obrigado a você, leitor e ouvinte, né, que nos acompanha em todas as plataformas aí do Super Esportes. Patrick, a gente deseja aí muito sucesso na sequência da temporada, que seja uma temporada de muitos frutos, tanto para você quanto para o América. Obrigado, valeu, forte abraço, rapaziada.